Seja bem-vindos ao meu canal, que está prestes a desvendar os segredos ocultos nas profundezas da noite. Prepare-se para embarcar em uma jornada arrepiante, repleta de mistério e transformações sobrenaturais. Hoje, contarei uma história antiga que envolve o temido lobisomem. Uma criatura que, nas noites de lua cheia, desperta das sombras para semear o medo entre os mortais. Entre na escuridão conosco e descubra os segredos ocultos por trás dessa história fascinante e aterrorizante. Aperte os cintos, pois a lua cheia está no horizonte, e a saga do lobisomem e meus avós está prestes a começar. Mas antes de tudo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos essa terrível aventura real. Isto prova que há coisas que nem o Alzheimer pode apagar. Ei, pessoal! Deixe-me contar uma coisa que aconteceu com meu avô na época em que ele morava na roça. Ele morava na área rural pelos redores da cidade de Campestre, no meio do nada, em Minas Gerais. Agora, veja bem, ele era um homem simples recém-casado com minha avó. Naquela época eles tinham apenas meu tio, que era recém-nascido, cerca de 1 mês e meio de vida. Era uma vida muito tranquila, boa, porém sem vaidades e luxo. Eles que apenas vivia do cultivo de café e lavouras de fumo, e que, como era de costume, cuidando de suas galinhas e patos, cabras e outros animais tido como criação, que muitas das vezes era usado como alimento nas áreas rurais. Um dia, as coisas começaram a ficar estranhas. Suas criações começaram a desaparecer durante a noite e sem deixar rastros de seu paradeiro. Meu avô não conseguia entender o que estava acontecendo. Todas as manhãs, cada vez menos animais eram encontrados no quintal dele. Mesmo com poucos moradores naquela região, os que tinha por ali era muito unida, sabe? Todo mundo conhecia todo mundo, ou assim pensavam. Meu avô, curioso, começou a ficar de olho nos vizinhos. E deixe-me dizer, ele encontrou algo que lhe daria arrepios. Acontece que um de seus vizinhos, um cara que morava por ali e ele conhecia há anos, os boatos dizia que estava se transformando em uma espécie de fera selvagem. Um lobisomem, sim, você pode acreditar, assim eram os comentários de outros moradores. Certa noite ele, sendo um mineiro curioso e teimoso ao mesmo tempo, cansado de ter prejuízos, decidiu ficar na espreita vendo de onde surgia a tal besta fera, e se de fato era o cujo homem tido como monstro. Mesmo com a insistência de minha avó para que ele deixasse de lado essa história, na verdade ela é quem estava com receio de ficar sozinha com uma criança indefesa em casa. Ele foi até o paiol na calada da noite e se escondeu em meio às ferramentas que ali tinha. Por horas nada, até que de longe ele viu uma cena que nem ele mesmo não conseguia acreditar, vendo esse cara se transformando ao luar. Pele e presas, a coisa toda. Meu avô ainda dizia que aquilo que era tido como caos, uma lenda, era na verdade a pura realidade e botava medo em qualquer um. Ele ficou ali por um tempo, mesmo vendo tudo aquilo não daria para acreditar. Um lobisomem rondando as terras em que ele vivia desde sempre? Após chegar em casa, minha avó o pergunta: achou o que estava procurando? Ele, sem reação e ao mesmo tempo não querendo preocupar, ela disse: que nada. O que está acabando com os animais é as jaguatiricas que sobem de madrugada do córrego. Vamos dormir, amanhã nós resolvemos isso. No outro dia ele foi até a roça como de costume, fez seus afazeres normalmente, porém retornou mais cedo. Como tinha ficado pensativo o dia todo, ele resolveu passar na casa de um conhecido, um homem que era tido como rezador ali de sua região. Este tal rezador era muito respeitado, fazia muito para ajudar a comunidade, rezava desde espinhela caída a cobra em fazendas, fazia garrafadas e remédios naturais, pois o médico mais perto dali era horas a cavalo. Meu avô já chegou com um bordão clássico: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Lá de dentro aquele morador responde: para sempre seja louvado. Meu avô, sem muito arrodeio, chama o homem para fora e vai falando o ocorrido na noite anterior, com um pouco de receio de não o acreditar nele. Mas pelo espanto o senhor riu pela cara dele, dava para ver que ele sabia do lobisomem que por ali morava. O senhor foi falando. Bem que eu imaginei que esse lá não era boa coisa. Desde quando minha companheira foi fazer o parto dele, ela mesma viu uma diferença grande na hora dele nascer. Você sabe que a mãe dele sempre quis ter uma menina moça para lhe fazer companhia.
Mesmo ela sempre tentando, só vinha menino homem, né? Ele foi o 7º filho dela, nasceu depois de uma quarta-feira de cinzas. Já era tarde da noite quando o pai dele veio aqui correndo nos buscar para ajudar ela a ter o bebê. Eu não vi na hora que ele nasceu, mas minha esposa disse que foi muito difícil, colocou muito pano para conter uma hemorragia, mesmo assim a mãe dele não aguentou na hora do parto. Já o menino era pequeno e mirrado, parecia até um bichinho de tanto cabelo, e o mais espantoso, já nasceu com alguns dentes. Coisa muito estranha de se ver. Seu pai o criou largado na vida, por causa do seu vício na bebida, de desgosto de ter ficado viúvo. Às vezes o menino passava noites pelas matas afora, só de uns 10 anos para cá que ele estava ficando na antiga casa onde seu velho pai o deixou. Meu avô, com a cara de espantado pela história, estava parado sem reação. O homem continuou a falar. O senhor não é a primeira pessoa que vem me falar dele, e não será a última. É sempre assim. Quando qualquer casal tem um filho pequeno em casa, esse bicho fica rodeando a casa, comendo a criação toda, mas a fome que ele sente é de pegar a criança pequena e sabe lá Deus o que fazer com ela. Meu avô ficou horrorizado em ouvir aquilo e perguntou o que deveria fazer para o pior não acontecer. Então o velho disse: eu já não tenho idade para tanto, mas vou te passar uma reza para você prender o coisa ruim e dar um fim nisso. Só que você não pode fazer sozinho isso, pois é perigoso. É bom arrumar mais uns companheiros para lidar com essa empreitada. Ali o senhor foi falando a reza que era para minha avó e meu avô fazer para pegar o bicho e como deveria agir depois de ter o trem domado. Meu avô, mais que depressa, prestou atenção em tudo que foi dito e voltou para casa. Ao chegar em casa, ele foi revelando a verdade do ocorrido na noite anterior à minha avó. Ela, mesmo com medo de tudo que ouviu, concordou em fazer tudo o que foi pedido para proteger meu tio do monstro. Então ele foi atrás de mais ajuda para que não tivesse mais perigo de perder o combate com o lobisomem. Ele subiu até a divisa do sítio onde morava um compadre dele para contar o que estava amedrontando eles, mas mais que depressa ele concordou com meu avô e até reuniu mais alguns moradores dali para ajudar. Boatos de comunidade pequena corre rápido, até parecia que alguns moradores já estavam sabendo do que estavam acontecendo na região. Tudo combinado para mais tarde naquela mesma noite de se encontrarem na casa de meus avós e resolver o problema, já que se tratava de uma noite de lua cheia que até então iria facilitar a visão delas na caçada do lobisomem. Agora, a comunidade não ficou muito feliz em ter um lobisomem da vida real à espreita. Para que não houvesse suspeitas, cerca de 10 homens, um a um, foi chegando na casa e se escondendo. Uns ia até o estaleiro onde eram armazenados rolos de fumo. Outros foram até ao paió e assim por diante. Meus avós agiram naturalmente como de costume. Fizeram seus afazeres de casa, porém naquela noite não foi deitar no quarto deles. Quem é de interior sabe que é de costume ter mesas com gavetas. Minha avó amamentou meu tio e o colocou em uma dessas mesas com gaveta e a deixou entreaberta. Pegou uma coberta que estava já com o cheiro de bebê, enrolou e colocou ela no cesto onde meu tio dormia como se fosse uma criança, e ali abaixados ficou esperando a hora em que o monstro ali rodeasse. Já tarde da noite eles escutam um uivo de longe, já se apavoraram porque todos sabiam do que se tratava. Foi questão de segundos e aquele mesmo ser uivou na porta da cozinha da casa. Os homens que ali fora estavam podiam ver sobre a luz da lua aquele bicho magro, curvo, de unhas e dentes longos, ficar de pé à porta. Então ele fez algo inusitado, balançou suas orelhas e o som que saía delas era como matracas batendo. Nesse momento meus avós já estavam apavorados, por não conseguir ver, apenas ouvia de onde esse tal ser estava fazendo o tenebroso som. O monstro empurrou a porta e vai até o cesto no canto da casa. No mesmo momento meus avós começaram a rezar a reza que o velho tinha lhes dado. O lobisomem ficou de pé em 2 patas e começou a uivar, parecia que de dor ou desespero, porém não os atacava. Quanto mais meus avós rezavam, mais o bicho uivava, até que então, como se fosse mágica, esse ser foi paralisando como se fosse uma estátua em pé dentro de casa. Era coisa feia, coisa de arrepiar até os mais valentes. Rapidamente os outros colonos foi chegando à porta e todos com a cara de incrédulo pelo ocorrido. Com uma simples reza eles conseguiram pegar o bicho. Meu avô disse que aquele ser de perto era aterrorizante. Tinha quase 2 metros de altura.
Ele exalava um cheiro muito forte que não dava para decifrar, era um cheiro de galinheiro sujo e ferro de fundição. Seus pelos era de cor cinza com preto e muito grossos como pelo de queixada, e seu olhar era de um vermelho tão brilhante que parecia a brasa viva. Minha avó correu para pegar meu tio no colo e ele estava lá do mesmo jeito que foi deixado dormindo, parecia que não tinha nem escutado nada do ocorrido. Já com tudo sob controle, os homens e meu avô resolveu pôr um fim naquele lobisomem. Eles o enrolaram em alguns cobertores e corda e o levou até uma tuia que estava vazia em sua propriedade. Colocou ele deitado no meio do armazém e cobriu ele com ramas de melão de São Caetano, uma planta muito comum naquela região. Jogou o álcool e fechou a porta principal da tuia. Meu avô e os rapazes ficou aguardando o monstro voltar a uivar como o velho rezador havia dito. Este seria o sinal que era hora de dar o último passo para se livrar de vez do lobisomem. Cerca de meia hora se passou até que ouviram o tão esperado e ao mesmo tempo temido uivo. A besta fera estava acordando do transe. Rapidamente por uma portinhola eles lançou um lampião aceso que ao cair o chão junto com o álcool ali jogado as palhas e a querosene tudo se incendiou-se. Acho que o que eles viram lhes deu pesadelos durante semanas. Esse cara parecia algo saído do inferno, a meio homem, meio lobo, dentes afiados como adagas. O pânico se instalou e a comunidade fez algo da qual se arrependeria por muito tempo. Eles colocaram fogo naquele pobre sujeito. As chamas dançaram ao seu redor enquanto ele uivava de dor. Meu avô disse que era como assistir a um pesadelo se desenrolar bem na frente deles. Depois que tudo aconteceu, eles esconderam a verdade, enterraram-na bem fundo, fingindo que nunca aconteceu nada de estranho ali. Os anos se passaram e meu avô desenvolveu Alzheimer. Mas o passado é uma coisa complicada. À medida que sua memória se desvanecia, pedaços daquela noite começaram a voltar para ele. Então ele murmurava sobre o fogo, o uivo, os olhos do dito ser brilhando naquela noite maldita. É uma história que meus avós e as pessoas daquela cidade não esquecerão facilmente. O lobisomem se foi, mas as sombras daquela noite permanecem, assombrando as memórias daqueles que testemunharam o horror. Faz você se perguntar que outros segredos estão enterrados nos cantos tranquilos das pequenas cidades, não é? Quero expressar meu sincero agradecimento por dedicar seu tempo a assistir a este intrigante vídeo sobre lobisomens. Espero que tenha desfrutado dessa jornada sobrenatural tanto quanto eu. Aproveito a oportunidade para convidar você, nosso incrível espectador, a compartilhar suas próprias histórias de família ou experiências sobrenaturais nos comentários abaixo. Sua participação enriquece ainda mais nossa comunidade e torna esta jornada ainda mais emocionante. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos cheios de mistério e emoção. Estamos ansiosos para continuar explorando juntos o universo do desconhecido. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo capítulo assustador.